E aí, foi se confessar hoje? Foi, nem te conto, deixa eu te falar. Aí eu cheguei lá, né, pra se confessar lá na igreja lá. Quando eu cheguei na igreja, o padre: e aí, Bruno, vê se confessar. Eu fui, ó. Aí ele olhou pra mim. Aí demora muito, né, é muita coisa, o padre. Aí então fala o seguinte: fica aqui no confessar por enquanto, que eu vou só dar uma cagada ali. Eu: tá certo, mas se chegar alguém, o que eu faço? Não, aí tu pega o livro confessionário aí e dá penitência. Eu: tá certo. Então, quando o padre saiu, tu é doido, aí chegou um menino. Aí ele chegou e disse: oi, padre. Opa, meu filho, esse confessa foi, ó. E qual foi seu pecado? Padre, eu dei o cu, ó. Puta que pariu, o menino deu o cu, e agora o que eu faço? Aí eu peguei o livro, né, e fiquei lá. Vai dar o cu, vai dar o cu, vai dar o cu, vai dar o cu. Mano, não é pecado não tem aqui no confessando dar o cu. Aí eu: o que eu vou dizer pra esse menino, mano? Aí o coroinha foi, passou por trás de mim. Quando ele passou, eu disse: ei, coroinha, vem cá. Quando chegar alguém aqui que deu o cu, o padre dá o quê? Ah, não sei não, pra mim ele dá um pastel e uma coca.